do, do currículo do professor Adriano, que é advogado criminal, especialista em direito penal e criminologia, professor de direito processual penal, e, ao meu ver, acredito que de todos aqui que já assistiram, um dos maiores tribunos que eu já vi na atuação dentro do plenário do júri, além de uma ampla atuação na questão da delação premiada, nos crimes econômicos, entre outras questões inerentes à própria advocacia criminal. E com isso, professor Adriano, sem mais delongas, lhe passo a palavra pelo tempo que você desejar, que deixei o tempo livre hoje para o professor encerrar o nosso evento, e é contigo. Tá certo. Bom, pessoal, em primeiro lugar, eu quero agradecer imensamente o honroso convite que me foi gentilmente formulado pelos organizadores desse evento, na pessoa do Brian, que foi o portador, o porta-voz que me formulou o convite, que, como não poderia deixar de ser, viu-se prontamente aceito para que nós estivéssemos hoje aqui nessa interlocução de reflexões sobre os temas mais agudos e candentes das ciências criminais. Então, inicialmente, eu quero fazer um agradecimento vivo, entusiasmado, nesse momento de pandemia, onde a gente está tendo que se reinventar, a forma de comunicação está passando por uma revolução e, graças a isso, nós estamos tendo que fazer o congresso dessa maneira virtual. Mas isso também tem nos proporcionado a possibilidade de nós estarmos em vários lugares ao mesmo tempo, não é? O dom da onipresença, a internet nos permite isso. Por conta disso, também quero fazer, de outro lado, um pedido de escusas pelo meu atraso e pelos problemas técnicos que nós estamos tendo que administrar aqui. Eu tive agora há pouco um problema com o microfone, eu estou fazendo essa live agora de uma maneira improvisada a partir de um laptop, o meu computador fixo está aqui aguardando um microfone que acabei de pedir para comprarem um microfone correndo ali, porque o laptop está sem o cabo, e eu estou com uma bateria nos estertores, por assim dizer. Então, eu tô aqui pedindo antecipadamente vênia, caso nós tenhamos que, por alguns poucos minutos, nos adaptar aqui até eu instalar o hardware no computador fixo, digamos assim. Mas vamos lá. Bom, eu quero agradecer também as lisonjeiras palavras que me foram dirigidas aí, essa coisa de grande tribuno, isso não existe, não é aplicável a mim, pelo amor de Deus, eu sou um aprendiz, eu sou uma pessoa que a cada dia tenho aprendido, e a tribuna do júri nos ensina, né? A cada dia, cada vez que a gente vai lá, eu, antes de mais nada, sou um grande aprendiz, me coloco nessa condição. Nós somos sempre seres humanos em construção. Então, eu quero fazer esse agradecimento, mesmo sem saber, Brian, que de algum modo pude contribuir aí para o despertar aí da sua vocação. Então, quero fazer esse agradecimento. Tenho visto aqui alguns nomes conhecidos, algumas pessoas do nosso convívio diário aí, enfim, dizer que são palavras ditas de uma maneira absolutamente suspeita, não são palavras isentas quando me dirigem dessa forma tão generosa. A Paula também, que me brindou aí com a abertura dos trabalhos. Enfim, estou muito feliz em poder compartilhar com vocês algumas experiências, né? Eu preparei a nossa fala aqui, desdobrando a nossa exposição. Eu pretendo expor isso dentro de uns 40 minutos, aproximadamente, até para não cansar a todos. Eu preparei um PowerPoint, e se me permitirem aqui, no share screen, eu precisaria ser habilitado aqui. Eu não sei quem que é o administrador aqui da sala. Sou eu, já habilita aqui. Então,
Você instala aqui o microfone? Uhum. Já chegou o microfone aqui agora. Vamos lá. Já estou habilitado aqui para mostrar o PowerPoint? Já está certinho. Já. Uhum. Deixa eu só localizar aqui, um minuto. Vamos lá. Só me deem um minuto, eu vou migrar aqui para o outro computador. Um segundo só, por gentileza. Por favor, me perdoem aí a intercorrência técnica. Estou chegando agora de uma outra reunião externa. É um minuto, é o tempo de eu ligar o outro computador aqui. Sem problemas, professor. Bom, pessoal, só enquanto o professor habilita o microfone, fiquem todos e todas convidados para submeter artigos, então, no Sala de Aula Criminal. Nós recebemos semanalmente artigos, colunas, e tem vários temas, vocês podem dar uma olhadinha no site: direito penal, processo penal, execução penal, criminologia, direito constitucional. A ideia do site, pensada pelo professor Pontaroli, pelo professor Paulo Incotti, professor Paulo Silas, foi justamente possibilitar essa publicação de artigos e colunas de alunos ainda na graduação, e o site tem SSN, enfim, fica o convite aí para todos e todas. E eu vou fazer o convite também, eu estou vendo que tem várias meninas aqui no grupo, do nosso próximo e-book, que nós vamos lançar, a segunda chamada do e-book Mulheres e o Direito, um chamado à real visibilidade, coordenado pela professora Larissa Tomazoni, a Marcela Prata e eu. E aí a submissão nós deixamos aberta até janeiro de 2021 para publicar em março de 2021. Aí quem tiver interesse em participar do livro, é só mandar um direct aqui nesse @ Sala Criminal.
Eu estou ouvindo, mas bem baixo, professor. Não sei se você está falando, mas está bem baixo para mim aqui, quase no inaudível. Ainda está baixo, professor. Ainda está bem baixo. Bom, agora acho que deu, né? Agora sim, agora tá. Me habilita aí no share screen de novo, por favor, Brian. Paula, você habilita aí? Aí, agora sim. Bom, pessoal, então, dando prosseguimento à nossa conversa, e reiterando aí o pedido de escusas, eu realmente sou um dinossauro nessa questão tecnológica aí, e tenho contado aí com o auxílio do meu pessoal, mas vamos lá. Bom, hoje em dia, quando a gente fala em processo penal, em advocacia criminal, nas ciências criminais de um modo geral, a gente tem observado que basicamente existem duas grandes tendências de desenvolvimento do saber na ciência criminal. Nós temos, de um lado, aquilo que se tem denominado chamar de direito penal econômico, que é uma tendência pós-moderna, num mundo globalizado, em que nós temos aí uma sociedade formatada de acordo com riscos globais. O direito penal não poderia ter ficado de fora na tutela de urgência dessas questões em que tutelam bens jurídicos
transindividuais. E o direito penal econômico veio para ficar. Eu me lembro quando eu, pela primeira vez, ouvi falar nessa tendência do direito penal econômico, eu ouvi da boca do Marlos Arnes, um grande amigo, e ele... Eu me lembro na época, como toda grande verdade enunciada num primeiro momento de pioneirismo, de vanguarda, acabou sendo tido até como uma espécie de blasfêmia. Ah, não, onde já se viu essa velocidade do direito penal, esse formato de direito penal econômico, isso não existe, mas a história mostrou que ele estava certo e que existe sim uma forma de pensar do direito penal econômico, né? Existe uma maneira, existe uma dogmática toda preparada para a abordagem dessa dimensão das ciências criminais. Isso tem feito com que alguns escritórios, inclusive, se especializem, né, no trato dessa matéria em específico. Então, do ponto de vista da advocacia, e não só da advocacia, para aqueles outros operadores do direito que manejam um instrumental do saber jurídico a partir de outros locais de fala, o Ministério Público, investigadores, a polícia científica, a própria magistratura também, enfim, todos os atores das ciências criminais se reinventam a partir dessa perspectiva, desse prisma e desse local de fala que é o direito penal econômico. E, de outro lado, de uma maneira diametralmente oposta, nós temos o direito penal, digamos assim, tradicional. Eu não sei se diametralmente oposta, mas existe uma maneira toda própria de se manejar, por assim dizer, o direito penal convencional, o chamado direito penal de sangue, os crimes de rua, né, que também tem uma formatação e também está passando, digamos assim, por um momento de transição. Como a nossa abordagem aqui pretende analisar novas tendências, eu acho que essa é a nossa perspectiva, né? Novas tendências das ciências criminais, do direito penal, eu pretendo abordar com vocês essas duas temáticas naquilo que diz respeito especificamente ao direito penal tradicional, novas tendências para o tribunal do júri, e novas tendências naquilo que diz respeito ao direito penal econômico, de uma justiça criminal negociada, de uma justiça criminal consensual, algo que causou uma grande celeuma um tempo atrás e que agora nós vimos que, de acordo com a nova legislação, está consagrada no nosso ordenamento jurídico. Então, eu quero tratar com vocês de uma maneira bastante coloquial, despojada, despretensiosa, um grande bate-papo aqui. Vamos conversar a respeito dessas tendências de ordem de política criminal que atinem ao júri, num primeiro momento, e também, depois, às propostas de política criminal do direito penal econômico de uma justiça criminal negociada. Então, no que diz respeito ao tribunal do júri... Professor, oi. É que eu não sei se você já abriu ou aparece para você, para a gente não aparece ainda os slides. Não está aparecendo slide. Não, aparece só o... Para mim, no caso, aparece só o explorador de arquivos aqui do pendrive. Opa, então nós estamos... Está na tela da pasta, né? Mas não abriu o PowerPoint propriamente dito. Tá. Não, mas então nós vamos... Eu vou evoluindo aqui. Me desabilita do share screen. Eu vou parar o share screen. Tá? Stop share. Espera lá. Eu vou conversando. Eu estou com o meu PowerPoint aberto aqui. Depois eu encaminho para caso seja... para ser disponibilizado aí para todos. Pode ser assim? Pode sim. Então tá. Eu vou falando aqui. Vamos lá. No que diz respeito ao tribunal do júri, pessoal... nós vemos aqui que existe uma proposta legislativa muito preocupante que diz respeito ao tribunal do júri,
uma proposta legislativa de iniciativa do CNJ, recentemente, ministros do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça tiveram uma audiência com legisladores, deputados federais na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, fazendo encaminhar, pasmem vocês, mudanças muito preocupantes no que diz respeito ao Tribunal do Júri, para que todos tenham assim uma exata dimensão daquilo que se está pretendendo fazer no Tribunal do Júri. Eles estão querendo estatuir, por assim dizer, 2 tipos de júri. Nós teríamos um júri no formato convencional, tal qual nós o conhecemos, da maneira, com o número de testemunhas, com o tempo de debates, com o número de jurados, da mesma forma como nós conhecemos, mas esse júri, da maneira como nós conhecemos, ficaria reservado apenas e tão somente para casos de homicídio qualificado consumado. Para todos os demais crimes dolosos contra a vida, crime de homicídio simples consumado, crime de tentativa de homicídio, em que modalidade for, infanticídio, instigação ao suicídio, aborto, todos os demais crimes dolosos contra a vida seriam submetidos a uma outra formatação de júri. Seriam submetidos a um rito processual que tem o apelido de júri, que tem o cognome de júri, mas que júri não é. Eles estão querendo mutilar o Tribunal do Júri para todas essas outras tipologias de crimes dolosos contra a vida. E isso causa muita preocupação em todos nós. Vejam vocês, a primeira mudança que se está pretendendo fazer diz respeito ao tempo de debates. Nós vemos que, num primeiro momento, em 2008, nós já tivemos uma mitigação, uma diminuição do tempo de debates. Nós tínhamos antes 2 horas de debates iniciais, 2 horas de debates iniciais, agora nós temos apenas 1h30. E querem até essa 1h30 nos caçar, nos tolher. Querem fazer diminuir o tempo de debates para apenas e tão somente 1 hora. Isso é mutilar a essência do Tribunal do Júri, que é uma essência dialética, que é uma essência oral, que é uma essência em que se dialetizam ali acusação e defesa durante os debates. Querem diminuir o tempo de debates. Essa primeira preocupação que me causa. Segunda preocupação, diminuição do número de testemunhas. Vejam vocês, nós temos hoje um formato de júri com 5 testemunhas para acusação e 5 testemunhas para defesa por fato. Já é pouco, porque se nós considerarmos que no Tribunal do Júri vigora o princípio da plenitude da defesa constitucionalmente assegurada no cânone do artigo 5º, inciso 38, a linha A da Magna Carta, nós teríamos que ter um número dilatado de testemunhas. Ora, no rito comum ordinário, são 7 testemunhas que nós podemos arrolar, né? Melhor dizendo, 8 testemunhas que nós podemos arrolar. No júri popular, em que nós estamos trabalhando aí com o crime mais denso do ponto de vista humanístico, mais complexo dos crimes, os crimes contra a vida, nós vamos ter apenas 5 testemunhas. E até essas 5 testemunhas querem nos caçar, querem diminuir de 5 para apenas 3 testemunhas. 3 testemunhas. O mesmo número de testemunhas que é permitido para o rito do juizado especial criminal, o rito sumaríssimo, ou seja, está se tratando o Tribunal do Júri com a mesma sem cerimônia com que se trata uma infração de menor potencial ofensivo, o crime doloso contra a vida, o crime dos crimes, vai ser escrutinado do ponto de vista probatório com um instrumental jurídico muito pobre, apenas 3 testemunhas. Então, não bastasse a diminuição do tempo de debates, quer-se diminuir também o número de testemunhas.
Eu acho que a bateria do professor Adriano no notebook acabou quando ele tinha avisado, e ele já vai entrar, acho que no outro ali. Então, daqui a pouquinho já está de volta. Alô, me ouvem? Agora sim, agora sim. Sim. Agora sim. Bom, pessoal, então agora querem diminuir o número de testemunhas também. A câmera está aqui, né? É aqui, não é aqui. Porra, que vergonha. Que vergonha da minha parte. Mas vamos lá. Querem diminuir o número de testemunhas também. Querem diminuir, pasmem vocês, o número de jurados de 7 para 5, na contramão daquilo que tem se apregoado na melhor doutrina, porque existe uma reivindicação do ponto de vista acadêmico no sentido de nós ampliarmos o número de testemunhas, o número de jurados, para um número par, de 7 para 8, porque em caso de empate nós teríamos 4-4, nós teríamos a condição de que o benefício da dúvida num score empatado revertesse em prol do réu. 12 jurados é o número que compõe o conselho de sentença em países como a Inglaterra, os Estados Unidos, a própria França, que tem um sistema escabinado, como eles dizem, né, echevinage, a cour d'assises, um júri composto de 9 jurados leigos que se fazem acompanhar de 3 juízes profissionais, 3 juízes togados. Então, sempre que se fala em mudança do número de jurados, academicamente falando, existe uma reivindicação no sentido de ampliar a participação popular, no sentido de ampliar as possibilidades emancipatórias e democráticas do rito do Tribunal do Júri, e essa malsinada proposta legislativa do CNJ vem justamente na contramão. Então, eu não sei se é de conhecimento de todos. Isso foi feito na surdina, na calada da noite, de uma forma subreptícia, quando o Congresso Nacional, no apagar das luzes, no período pré-pandemia, de forma muito, quase que clandestina, eu ousaria dizer, vem essa proposta legislativa que nos colheu a todos de surpresa. Querem mutilar o Tribunal do Júri. E nós precisamos nos entrincheirar nessa militância acadêmica no sentido de fazer valer as prerrogativas do Tribunal do Júri, que já são poucas. E agora querem fazer isso. Por que querem fazer isso? Isso é uma dúvida que nós precisamos. Essa é uma pergunta que nós precisamos nos fazer, a pergunta da criança e ao mesmo tempo do filósofo, né? As crianças chegam a certa altura do campeonato, a criança se torna insuportável, ela quer saber o porquê das coisas. E nós não sabemos dar as respostas. E é isso que nós temos que fazer, levar a insuportabilidade da pergunta do porquê. Do porquê. Por que cargas d'água estão querendo fazer isso com o Tribunal do Júri? Por que razão querem abreviar o rito do júri para que tudo corra assim, de forma a toque de caixa, de forma no afogadilho, como uma esteira de produção fabril, condenações em massa, estatísticas, produtividade? Querem fazer isso por quê? Porque o Tribunal do Júri, é bem da verdade, cá entre nós, é o primo pobre do ordenamento jurídico. O Tribunal do Júri, muito embora seja, assim, a primeira paixão de um acadêmico de direito, a primeira paixão daquele que se envereda pelas ciências criminais, quando a gente pensa num operador do direito, num advogado, num promotor de justiça, quando a gente pensa em alguém que maneja a ferramenta jurídica, automaticamente nos vem à mente o quê? O júri popular. Meu Deus do céu, é no Tribunal do Júri que se acendem todas as paixões, é no Tribunal do Júri. O primeiro contato que um acadêmico de direito tem é com o Tribunal do Júri. Mas
paradoxalmente, apesar do tribunal do júri ter esse protagonismo, fato é que, para muitos operadores do direito, o tribunal do júri é o patinho feio do ordenamento jurídico. Eu explico o que eu estou querendo dizer. Faço aqui um depoimento, um desabafo. Algumas pessoas, quando querem me criticar, e eu digo isso de uma forma confessional até aqui, algumas pessoas, quando querem criticar algum advogado que eventualmente esteja dividindo o mercado, por assim dizer, acabam lançando mão de um falso elogio, muitas vezes. Acabam dizendo assim, olha, o fulano é bom, de júri. Existe aí uma ironia, existe aí um cinismo subrepetício implícito nisso, como se ser bom de júri fosse uma cápsula diminúcio, como se ser bom de júri fosse aquele que consegue as causas na base do grito, na base da retórica, na base do empolamento, quando na verdade não é nada disso. Mas o fato é que as grandes cabeças pensantes das ciências criminais, do processo penal, são grandes detratores da instituição do Tribunal do Júri, querem acabar com o Tribunal do Júri, porque por uma razão ou por outra, não são pessoas afetas ao Tribunal do Júri. Então, eu vejo com grande preocupação esse movimento silencioso, mas altamente perigoso. Não é porque é silencioso que deixa de ser perigoso, muito pelo contrário, é porque é silencioso que se torna ainda mais perigoso esse movimento que quer fazer simplesmente extinguir, que quer mutilar o Tribunal do Júri, querem fazer o Tribunal do Júri se reduzir a uma solenidade, um rito de passagem, uma servidão de passagem rumo a um quê? Rumo a uma estatística. Eles querem estatística, eles querem produtividade. E eles enxergam no Tribunal do Júri, muitas vezes, um rito pesado, um elefante branco, anacrônico no nosso ordenamento jurídico, quando na verdade não é nada disso. Os processos do júri, muitas vezes, eles acabam demorando muito, não é porque o júri é demorado. O rito do júri, se você pegar a fase do judicium causa, que é a etapa plenária, o julgamento perante o plenário popular propriamente dito, esse rito, esse momento, é um momento que é feito em um dia. 2, quando muito. 3, quando atinge uma complexidade muito grande. Na crônica recente da história do judiciário, nós tivemos um grande júri de 6 longos dias, mas não passa disso. Então, o Tribunal do Júri não pode pagar a conta da morosidade de um processo que se arrasta por 20 anos a fio, porque demorou ali 2 dias. Ora, a gordura processual que existe e que muitas vezes acaba fazendo um processo se delongar por anos a fio, não é no júri propriamente dito. Muitas vezes isso acaba perpassando por falta de estrutura, por anacronismo, por demora num despacho que muitas vezes acaba se eternizando nos escaninhos forenses, os labirintos burocráticos, bate carimbo daqui, bate carimbo dali, vai para um, vai para outro, 10 dias do Projude para abrir intimação, isso e aquilo, mas o Tribunal do Júri não tem nada disso. O Tribunal do Júri, o rito do júri, a etapa plenária, não é a responsável pela morosidade do Poder Judiciário, pela morosidade dos processos criminais. Então, o falso pretexto que se tem adotado para querer mutilar o Tribunal do Júri é um sofisma, é uma falácia, é uma mentira. O júri demora muito, os processos do júri se eternizam, então vamos abreviar o júri. Não! Não! E o inquérito policial, que muitas vezes demora 30, 60, 90, 120 dias. Hoje mesmo eu fui instado por um cliente que responde a um inquérito policial por crime doloso contra a vida.
Há 2 anos. E o inquérito não se encerra. A autoridade policial não diligencia. O inquérito sobe para o Ministério Público e baixa para a polícia, sobe para o Ministério Público, baixa para a polícia, sobe para o Ministério Público, baixa para a polícia, e faz 2 anos que nós estamos nessa ida e vinda. E eu pergunto para vocês, vai ser lá, quando o acusado for julgado perante o plenário do tribunal do júri, que ele vai ter que pagar a conta, tendo suas garantias individuais mutiladas, quando, na verdade, o problema da morosidade está aqui na fase investigativa? Ou quando o Ministério Público demora para oferecimento de uma denúncia? Ou quando uma carta precatória é expedida e muitas vezes a testemunha não é encontrada? É lá no tribunal do júri? É o tribunal do júri que vai pagar o preço? Não, esse é um falso pretexto. Esse é um subterfúgio que se tem invocado porque querem acabar com o tribunal do júri, porque o tribunal do júri é o patinho feio. O tribunal do júri é o tribunal das lágrimas. O tribunal do júri é o tribunal que julga. Não é o tribunal cheiroso, né? Não é um tribunal... não é um tribunal sofisticado. Não é... Não. Nós precisamos acabar com o tribunal do júri. É isso que se tem propalado. Então, dentro dessa proposta legislativa, me lembro aqui de dos encaminhamentos. Um dos encaminhamentos pasmem vocês, a defesa requer a inquirição de uma testemunha lá na fase do artigo 422. A testemunha é intimada. A defesa indicou essa testemunha em caráter de imprescindibilidade. A testemunha não comparece. O que reza a lei que deva acontecer? Que a testemunha seja conduzida coercitivamente a plenário, sob vara. Ou, se isso não for possível acontecer, que a sessão seja adiada. Afinal de contas, a testemunha foi intimada. A defesa a indicou em caráter de imprescindibilidade, o júri não pode sair, a menos que se conduza a testemunha coercitivamente. Pois, na proposta legislativa que o CNJ fez encaminhar para o Congresso Nacional, está se pretendendo que o júri ocorra goela abaixo, a toque de caixa, compareça ou não a testemunha, ainda que intimada, ainda que arrolada em caráter de imprescindibilidade. Então, essas coisas assim me têm me provocado assim inquietações assaz profundas dentro de mim, porque não é possível que a gente possa querer manejar um rito minimamente sério, julgando um crime doloso contra a vida, com apenas 3 testemunhas. E mesmo assim, quando uma delas não comparecer, o júri vai sair, e com um tempo reduzido de debates, e mais do que isso, com um número reduzido de jurados. Vamos fazer o júri, é isso que eles querem. Eles querem que o júri aconteça de qualquer jeito para dar produtividade e bola para frente. Eu só queria saber qual seria a impressão e qual seria a opinião desses mesmos detratores do júri se nós tivéssemos no alcance de competência do júri os crimes do direito penal econômico. Se a corrupção fosse julgada pelo júri, se a lavagem de dinheiro fosse julgada pelo júri, se os crimes contra o sistema financeiro nacional, se os crimes contra a administração pública fossem julgados pelo júri, eu queria ver se essas pessoas que hoje querem mutilar o júri, se elas estariam com o mesmo discurso em prol dos afortunados, em prol dos criminosos do colarinho branco. Com certeza não. Então, assim, inicialmente a minha preocupação é com relação ao júri. O júri que, já da forma como está, tem grandes preocupações. Da maneira como o júri está formatado, ele já mereceria um aprimoramento garantista. E o que querem fazer é um enrijecimento punitivista para aquilo que já está descarrilhado dos trilhos democráticos. Então,
me preocupa muito. Me parece que nós precisamos fazer aquilo que eu já disse aqui. Nós precisamos nos entrincheirar, nos engajar academicamente, numa militância mesmo. Nós precisamos fazer isso. Quem fala aqui não é o professor, quem fala aqui não é o advogado, quem fala aqui é o cidadão, preocupado com o que se está vivendo na atual quadra histórica pela qual nós estamos atravessando. Nós nos mobilizamos, nós fizemos 2 fóruns de criminalistas do Brasil inteiro, tribunos de norte a sul, de leste a oeste, tribunos do Amazonas, tribunos do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso do Sul, do Rio de Janeiro, de São Paulo. Nós fizemos 2 grandes fóruns e nós fizemos um encaminhamento para o Congresso Nacional dessas nossas preocupações. E o que nós estamos querendo fazer é desse limão uma limonada. Já que vão mexer no júri, que nós mexamos para melhorá-lo. Então, existem algumas propostas que nós fizemos encaminhar. Uma delas é o seguinte: o número de jurados, eles querem diminuir? Vamos aumentar. Eles querem diminuir de 7 para 5? Vamos aumentar de 7 para 8, quem sabe até para 12. Outra questão importante, o tempo de debates. Na atual formatação do júri, nós temos lá 1h30 de debates iniciais para acusação, 1h30 de debates iniciais para defesa. Depois nós temos 1 hora de réplica e 1 hora de tréplica, caso haja um acusado. Em caso de pluralidade de réus, esse tempo é aumentado em 1 hora para cada uma dessas etapas. Qual que é a preocupação? Quando a defesa comparece a um júri, o advogado de defesa, ele prepara o quê? Ele prepara os debates iniciais. Não um advogado de defesa prepara a tréplica. Por quê? Porque nós não sabemos se o promotor irá à réplica. E se ele não for à réplica, consequentemente, não haverá tréplica. E eu não posso correr o risco de, no final dos trabalhos, acabar o júri e eu com um argumento importante. Então, por um desencargo de consciência, nós nos vemos na contingência de esgotar o nosso arsenal de argumentos já nos debates iniciais, porque se não houver réplica, não haverá tréplica. Então, já nos debates iniciais, nós expomos todas as nossas cartas na mesa. Qual que é o grande problema? Fica a cargo do Ministério Público, estrategicamente, saber se irá ou não à réplica. Se ele não for à réplica, não haverá tréplica. Se ele for à réplica, haverá a tréplica. Mas a tréplica, inevitavelmente, acaba sendo o quê? Repetitiva, pleonástica, redundante. Você vai, mais ou menos, requentar de uma maneira diferente, do ponto de vista argumentativo, os mesmos fundamentos já exarados nos debates iniciais. Então, a existência desse apêndice dos debates, esse apêndice chamado réplica e tréplica, a existência desse apêndice é algo que traz à defesa uma enorme insegurança, porque eu compareço no plenário do júri sem saber se vai haver réplica. E se não houver réplica, não haverá tréplica. Então, qual que é a nossa proposta? Acabar com a réplica e com a tréplica. Nós teríamos um tempo de debates dilatado, não 1h30, mas 2 horas, talvez até 3 horas para acusação, depois mais 3 horas para a defesa, e fim, encerra por aí. Alguns poderiam objetar, mas professor, daí a acusação não vai poder rebater os argumentos da defesa? E eu digo, não. É essa a ideia mesmo. A acusação não tem que rebater os argumentos da defesa, porque num processo penal de base democrática e garantista, quem rebate os argumentos de quem é a defesa que rebate os argumentos da acusação e não o contrário. Em todos os demais ritos, quem fala por último é a defesa. Então não tem que a acusação ter a oportunidade de rebater
debater, ainda que se invoque a dialeticidade e o contraditório é garantia do acusado e não da acusação. É a plenitude da defesa que está posta em jogo e não a plenitude da acusação. Então não tem que haver réplica e tréplica. Mas, alternativamente, se for para haver réplica e tréplica, que elas sejam obrigatórias. Porque aí eu compareço no júri já sabendo as regras do jogo. O grande problema é que a gente vai para o júri sem saber se vai haver ou não vai haver réplica. Então, essa é uma das propostas que nós fizemos encaminhar. Estou vendo aqui, Gedvânio indaga quando poderemos concretamente extirpar o não princípio do indubio pro societate na primeira fase, porque insistem em aplicar o inexistente fake princípio goela abaixo. Muito bem colocado. Muito bem colocado. Mais de 10 anos atrás, eu fiz publicar um livro chamado O Estigma de Pilatos, né? O Estigma de Pilatos, que aborda justamente essa questão trazida pelo Gedvânio, para nós resgatarmos o indúbio pro réu para a fase da pronúncia. Nós poderíamos fazer um encontro específico para abordar esse assunto numa fala dilatada, só para falar sobre indúbio pro réu e indúbio pro societate na fase da pronúncia. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, num precedente da lavra do ministro Celso de Mello, decidiu no sentido de se consagrar o indúbio pro réu já na fase da pronúncia. Eu acho que essa é uma tendência que está se descortinando, é uma reivindicação acadêmica, doutrinária. Nós temos aí grandes tratadistas, e para citar um, falando por todos, eu diria o professor Torinho Filho, já sustentava, já desde há muito, a necessidade de nós resgatarmos o princípio do indúbio pro réu para a fase da pronúncia. Nós precisamos resgatar, nós precisamos exorcizar esse fantasma que insiste em assombrar a jurisprudência, que é a aplicação do indúbio pro societate na fase da pronúncia, que não é um princípio, é um brocardo que eu chamo de um Frankenstein jurídico. Mas, de qualquer forma, o resgate do indúbio pro réu para a fase da pronúncia é muito importante. Se nós estivéssemos num ambiente de honestidade intelectual, eu até concordaria com essa minha postura de 10 anos atrás, e eu, historicamente, tenho levantado essa bandeira de aplicarmos o indúbio pro réu para a fase da pronúncia. Mas nós precisamos ter um pensamento também estratégico, um pensamento militante, um pensamento que extravase a neutralidade e a ingenuidade acadêmica que muitas vezes nós somos acometidos. Às vezes, no afã de querer um processo penal garantista, nós pensamos de uma maneira, às vezes, ingênua. E eu acredito que, no atual momento, eu olho para trás e vejo que, em alguns momentos, eu fui ingênuo academicamente. E eu percebo que hoje, se nós conseguirmos finalmente resgatar o indúbio pro réu para a fase da pronúncia, nós teríamos um problema. Um problema que decorre da má-fé, que decorre da malícia de alguns operadores do direito. Estou fazendo aqui um desabafo, estou fazendo aqui um colóquio com vocês, compartilhando aqui uma reflexão, não é necessariamente uma palestra, né? É uma conversa. E eu me preocupo muito, o FAC, eu tinha visto o FAC aqui, até agora há pouco, mas o FAC é um interlocutor constante nosso, e eu, trocando ideia com o FAC, eu falei, FAC, eu estou preocupado com esse troço. Por quê? Eu me lembro quando se inauguraram as medidas cautelares diversas no processo penal. Quando as medidas cautelares diversas no processo penal foram inauguradas,
Eu me lembro que a classe acadêmica, de um modo geral, aplaudiu, todo mundo comemorou. Puxa vida, que maravilha! Porque até então nós tínhamos uma possibilidade dicotômica no processo penal. Ou o acusado respondia solto, ou o acusado respondia preso, não tinha meio termo. Ou estava solto ou estava preso. Com a possibilidade de medidas cautelares diversas, se inaugurou alternativas à prisão e todo mundo exaltou. Puxa, que coisa maravilhosa, que coisa boa. Agora, os acusados que iriam presos poderão responder a um processo penal com uma medida cautelar diversa menos rigorosa do que a prisão. Então, em vez de ser preso, o camarada vai poder usar uma tornozeleira. Em vez de ser preso, o camarada vai poder ter um recolhimento domiciliar noturno. Em vez de ser preso, ele vai poder comparecer com uma certa frequência em juízo para dar conta e satisfação de suas atividades. Então, eu lembro, a comunidade acadêmica exultou, poxa, que coisa boa, nós vamos ter alternativas à prisão. E o que a prática nos mostrou? A prática nos mostrou que as medidas cautelares diversas foram usadas não como alternativas à prisão, elas passaram a ser utilizadas como alternativas à liberdade plena. Quem antes era preso, continua preso. Mas quem antes estava em liberdade plena, agora tem uma tornozeleira. Quem antes estava em liberdade plena, agora está tendo que se recolher à noite. Quem antes tinha liberdade plena, está agora tendo que ter alguma medida cautelar diversa. A maior parte dos processos criminais tem medidas cautelares. Então, me preocupa. Porque, repito, se nós estivéssemos num ambiente de honestidade intelectual, não teria nenhum problema em sustentar o indúbio pro réu na fase da pronúncia. Mas como existe malícia, nós temos que pensar estrategicamente, malícia por parte de alguns operadores do direito, o que vai acontecer? Os acusados que hoje são pronunciados continuarão sendo pronunciados. Não sejamos ingênuos de achar que eles vão, na dúvida, deixar de pronunciar. Eles vão continuar pronunciando. E daí o que vai acontecer? Quando o acusado for a júri popular, ele já vai chegar lá no último degrau, sem nem mesmo o benefício da dúvida. Então, esse efeito colateral da má-fé exegética, interpretativa, é que me faz pensar que talvez a aplicação do indúbio pro réu na fase da pronúncia tenha de ser amadurecer. Eu não sei se nós temos maturidade para que isso aconteça. Se for para continuar havendo pronúncias da forma como está havendo, é melhor que continue com o indúbio pro societate mesmo. Porra, Bretas, mas vem cá, 10 anos de militância acadêmica para chegar na hora que que as coisas começam a virar o jogo, agora você não é a favor do indúbio pro réu na fase da pronúncia, é do contra. Porque quando é o indúbio pro societate, você cria um indúbio pro réu. Agora que está um indúbio pro réu, você diz que não é tão bom. Então você é do contra. Não, não é isso. É o local de fala. 10 anos atrás era um acadêmico ingênuo e digamos assim, sem um pensamento propriamente estratégico. Agora eu percebo que no atual contexto que nós estamos vivendo é muito perigoso. É muito perigosa essa aplicação. O Douglas nos indaga, tem 2 questões acerca da clemência. Hoje temos o quesito genérico de absolvição em um corpo de julgadores que não tem obrigação de fundamentar. Por que insistem tanto em exigir a prova para absolvição pelo quesito genérico? Por que retornam o júri pela absolvição por clemência? Muito bem posto. Se a pergunta é genérica, né? O jurado absolve o réu, a absolvição por clemência deveria ser sempre soberana. Eu tenho para mim, inclusive, que o veredito absolutório
nunca pode ser considerado manifestamente contrário à prova dos autos. Porque se você exige que o acusado prove alguma coisa, você inverte o ônus da prova. O veredito absolutório pode ser calcado na dúvida. E quando ele é calcado na dúvida, o jurado está absolvendo o acusado porque considerou que o que tem no processo é insuficiente para condenação. Ele não está dizendo que o que tem no processo prova a inocência, mas que o que tem no processo é insuficiente para condenar. E, portanto, o seu veredito está estribado não naquilo que tem, mas naquilo que não tem no processo. Por isso ele absolve, pela falta e não pela exuberância da prova. Portanto, se o jurado está absolvendo com base na dúvida, nunca a absolvição poderia ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos. Isso inclui os casos de clemência, né? Então, infelizmente, a jurisprudência tem resistido a isso. Quanto à produção da prova, será que não seria o caso de retirarmos a fase do sumário de culpa e, desde logo, colocarmos a produção da prova efetivamente perante os jurados, especialmente nos ditos maxi-processos? Exatamente. Eu penso que o grande ponto de gordura que faz o processo do júri demorar é o judicium accusationis, é a fase de formação da culpa, é aquela primeira etapa de instrução feita perante o juiz monocrático. Eu não chegaria tanto, Douglas, de dizer que tão logo recebida a denúncia o juiz já mandaria o júri popular. Talvez nós não tenhamos ainda maturidade para encarar essa realidade que existe em outros países, como, por exemplo, os Estados Unidos. Mas abreviar essa primeira etapa é algo a ser pensado. Acelerar, dar celeridade para essa primeira etapa, sem mutilar garantias, sem impedir recursos, sem fazer qualquer malferimento aos princípios comezinhos do processo penal. É perfeitamente possível imprimirmos celeridade a essa primeira etapa. É aí que reside. Esse é o nó górdio da morosidade da prestação da tutela jurisdicional. Não é no júri, é aqui, na primeira etapa. Eu estou de pleno acordo. Eu acho que a gente poderia dinamizar essa primeira etapa. Existem indícios de autoria, prova de materialidade, dinamiza-se isso, faz-se uma instrução preliminar e, já em seguida, ocorreria o júri no que tange essa reforma. Outro ponto para debate. Não acredita que é uma deturpação da medida cautelar diversa? É isso, acabei de dizer, né? Exatamente. Rafael Guedes, de fato, professor, vários juízes aqui no oeste paranaense lavam as mãos e jogam o acusado com base no fake princípio. É isso mesmo. Então, meus caros, eu sou um entusiasta do júri, eu sou alguém que tudo que eu sou, se é que eu sou alguma coisa, eu devo ao tribunal do júri. Foi no tribunal do júri que eu me fiz como profissional, como pessoa. O júri é uma grande lição de vida para todo mundo. E a gente tem que lutar para preservar essa instituição. Estão querendo sabotar o tribunal do júri. Nós não podemos deixar isso acontecer. Eu poderia ficar aqui a noite inteira falando sobre júri com vocês. Eu queria passar para o segundo ponto da nossa exposição e dizer assim, ó, pessoal, que a gente está aqui batendo papo, né? Nós estamos conversando e falando aqui de coisas assim do nosso cotidiano, da nossa experiência. Né? O Douglas aqui diz, sobre a produção da prova, penso que há uma dificuldade em julgar por parte dos jurados. Pense em casos de homicídio complexo. Ouviremos 5 pessoas e, no máximo, referência ao judicium accusationis. Já me vem à cabeça os casos midiáticos, em que a prova chega recortada aos jurados em simples horas de debate. Exatamente. Esse outro ponto, Douglas, é uma coisa que a gente tem que atentar. Como operadores, né? Como operadores do direito. Eu aprendi... Eu sou de uma escola
um júri romântico, tá? Eu sou de uma escola que eu assim, comecei a fazer júri e eu via júri gravações aí do Evandro Lins e Silva. Eu conheci o saudoso Valdir Troncoso Pérez, tive a aventura de conhecer o Valdir Troncoso Pérez, aquele júri à moda antiga do Mário Jorge. Eu assisti grandes tribunos do júri, daquela época romântica da advocacia. Talvez o último deles, o último dos românticos, tenha sido o grande Antônio Figueiredo Basto, o grande mestre, meu mentor, um cara fora da média, acima da média. Mas eu tenho percebido, e a gente tem que se atentar para isso, para uma reformatação no que tange a maneira de se fazer o júri. E aqui, respondendo à provocação do Douglas, né? O júri, ele mudou muito, tá? O júri deixou de ser aquela 1h30 de debates que às vezes a gente preparava e achava que ia resolver tudo ali naquela 1h30 de debates, ou na época 2 horas. Então, eu vou fazer um júri, o que eu vou fazer? Eu vou preparar meus debates. Então, eu preparo um discurso bem bonito, declamo uma poesia, conto uma historinha e faço todo mundo... Não, o júri mudou. O júri se dinamizou. Nós precisamos ter em cota de consideração que os debates começam muito antes de começar. Os debates começam muito antes de começar. Os debates muitas vezes começam na inquirição de testemunhas. Os debates já muitas vezes começam nas questões de ordem preliminar, inclusive antes do sorteio dos jurados. Os debates muitas vezes começam antes do próprio júri ser aberto. Os debates muitas vezes começam na calçada da delegacia, quando uma autoridade policial faz uma sonora, uma entrevista coletiva. Então nós precisamos estar atentos a essa reformulação do tribunal do júri, na produção da prova, e não ficarmos reféns daquela 1h30, daqueles 90 minutos, achando que ali a gente vai esgotar tudo que tem para falar. Não, a inquirição da testemunha é muito importante. Nós não aprendemos isso em faculdade, não se ensina isso nos cursos de direito, as técnicas de inquirição, o cross-examination, usar isso em favor da defesa, já para ir apresentando ao conselho de sentença pontos de controvérsia, pontos importantes do processo penal que precisam ser exibidos aos jurados. Aquela 1h30 não dá tempo de você apresentar o processo. Então, muitas vezes, na inquirição da testemunha, você vai construindo aquilo que nos debates você vai coroar com uma cereja do bolo. Mas não pensem que o júri vai se resumir aos debates. O debate começa quando o juiz abre os trabalhos. Os debates já se iniciam e a gente precisa estar atento a essa realidade. O júri brasileiro deixou de ser muito parecido com o júri francês e passou a ser mais parecido com o júri inglês, com o júri americano. Vejam vocês, o júri americano, quando a gente vê... Não precisa ser apenas na indústria cinematográfica, nos filmes, mas existem documentários. Pega o caso O.J. Simpson. Tem no Netflix O Povo contra O.J. Simpson, que é uma série, né, que é de ficção, mas é calcada em fatos reais. Inclusive, os atores são muito parecidos com as pessoas que efetivamente protagonizaram aquele júri. O Lee Bailey está igual, o ator que faz o Lee Bailey é idêntico ao Lee Bailey na realidade. Pega o caso O.J. O caso O.J. foi resolvido na inquirição. O júri americano tem de debate ali alguns poucos minutos ali, que são as alegações iniciais, depois as alegações finais, mas a medula óssea, a coluna vertebral nevrálgica do júri é a inquirição das testemunhas.
é a produção da prova. O jurado hoje é um jurado mais antenado. Nós temos hoje em dia ferramentas do mundo da tecnologia que nos colocam em contato com a globalidade planetária. E nós não podemos achar que a gente vai chegar lá em 1h30, vai fazer um discurso bonito e vai convencer e sair de lá com o júri. Não vai. Nós precisamos interagir com o jurado, quer saber, o jurado quer tocar a prova. O jurado quer sentir a verdade, ele precisa, ele tem ânsia por informação, por raciocínio lógico cartesiano. Você precisa apresentar esses elementos de convicção para ele. O jurado quer tocar, como Tomé tocou a ferida quando Cristo apareceu para ele. Toca, Tomé, netere digitum in loco clavorum. Toca aqui, ó, a ferida. Eu quero que você toque a verdade. E você tem que mostrar essa ferida para o jurado, você tem que mostrar a verdade para ele. Você tem que apresentar isso. E não é em 1h30 de debate que você vai fazer isso, você tem que mostrar o processo. Então, realmente, há uma dificuldade por parte dos jurados, né, em ter que decidir tudo só com base em debate. Tem que ser durante a inquirição. A gente tem que aprender isso. Eu aprendi isso a duras penas. Tive um júri que eu fiz na assistência da acusação contra o Daledoni. O Daledoni, eu na assistência da acusação, o grande tribuno na defesa, o Cláudio Daledoni, e eu, com aquela vetusta maneira de pensar, não, eu vou fazer um debate, preparei o debate todo, e vem o Daledoni na defesa e começa a fazer uma produção de prova, uma instrução no plenário. Eu comecei a perceber que as coisas iam por água abaixo. Eu fiquei absolutamente apavorado quando eu vi aquilo acontecendo, as coisas, eu na assistência da acusação, e eu aprendi muito com ele. O Daledoni hoje é um cara que sabe trabalhar com essas ferramentas na inquirição como ninguém, muito bem. E foi ali que eu aprendi, graças a Deus. Esse júri começou, mas não terminou, porque houve uma nulidade no meio dos trabalhos, a juíza suspendeu o júri, dissolveu o conselho de sentença e redesignou a sessão. E a partir daí eu me precavi e pensei, poxa, eu tenho que preparar a instrução. Júri não é só debate. Então, assim, foi com esse susto que eu aprendi que júri se faz também na instrução. O júri traz para a gente muita coisa, traz muita lição de vida e traz grandes amizades. E foi nesse júri em que houve um antagonismo, por assim dizer, entre os colegas, que o júri me trouxe um dos grandes amigos, um grande irmão espiritual que eu tenho hoje, que é o Daledoni, com o qual eu tenho convivido aí, tenho me brindado com uma amizade muito generosa. Aliás, me atrasei porque estávamos justamente numa reunião, nós dois. Mas por conta disso, pessoal, eu tenho enfatizado a importância da instrução no plenário. Segundo ponto da nossa fala, como eu disse, eu poderia ficar aqui falando, conversando com vocês horas a fio sobre o júri. É o tema da minha predileção. O Brian, até quando me instou, falou alguma coisa sobre colaboração premiada e tal. Eu gosto de delação, eu gosto do tema, mas para mim me é mais caro o júri. Eu ficaria aqui mais tempo falando sobre o júri. Mas eu preciso falar, até para vencer o tema, sobre esses institutos, né, do acordo de não persecução penal, da colaboração premiada. A justiça criminal negociada, ela foi objeto de grande crítica por parte de operadores do direito, por parte da doutrina, de um modo geral.
E eu me lembro, logo que surgiram os primeiros acordos de colaboração premiada, em especial na Operação Lava Jato, eu fui objeto de muita crítica. E eu me lembro que alguns até diziam, puxa, mas o Bretas sempre foi tão combativo no júri, agora está fazendo acordos, está aderindo a acordos de colaboração. É um vira-casaca, é um vira-folha, ele está se bandeando, onde já se viu. Cara, eu comecei a pensar que nós precisamos encarar esses institutos com a mesma neutralidade com que se encara outros tantos institutos do direito penal, das ciências criminais, de uma forma mais desapaixonada e mais científica. Porque quando as pessoas dizem eu sou contra a colaboração premiada, isso não faz sentido nenhum, como também não faz sentido dizer-se a favor da colaboração premiada. Você não pode nem ser a favor, nem ser contra. A colaboração premiada existe. E nós precisamos encarar com cientificidade e com maturidade esse instituto que está aí posto e que precisa ser regulamentado. Eu penso que o grande problema e o grande desafio da justiça criminal negociada é colocarmos limites, estabelecermos critérios, definirmos e regulamentarmos etapas, porque os acordos e a justiça criminal negociada, ela existe no Brasil, mas está sendo ainda aprimorada de uma forma muito experimental. E muitas vezes o que tem acontecido é que processos têm sido utilizados como cobaias de uma fórmula que ainda não está pronta. Então, melhor do que se dizer contra é encarar com maturidade essa realidade. Sinceramente, eu não vejo como ser contra uma colaboração premiada quando as estratégias convencionais de enfrentamento se revelam ineficazes, são teses que academicamente podem até ser defensáveis, mas que nos tribunais sabidamente não encontram eco, e as pessoas ficam nessa luta quixotesca contra moinhos de vento, encantando e decantando em verso e prosa mantras de teses que academicamente são maravilhosas, mas que não têm efeito prático nenhum, e enquanto isso o acusado permanece preso, sendo que ele tem uma alternativa, prevista em lei, que ele quer fazer, que vai ser benéfico para ele. Honestamente, eu não vejo motivo para sermos, para nos negarmos a fazer, a partir para uma alternativa, quando isso é perfeitamente viável, lícito, previsto em lei, o acusado quer fazer e vai beneficiá-lo. Aqueles que muitas vezes se dizem contra a colaboração premiada, muitas vezes estão mais preocupados com interesses exógenos ao cliente. Não estão pensando no cliente, estão pensando em outras coisas, mas não necessariamente no cliente. Então, eu vivi para ver pessoas dizendo, eu sou contra a delação. No ambiente acadêmico, numa mesa de congresso, numa tribuna, num congresso, eu sou contra a delação. Aí o cliente vai lá, bate na porta do escritório, eu quero fazer uma delação premiada. Tá, mas não conta para ninguém. Vai lá e faz a delação premiada. E assim, só me dá os honorários. Aí ele aceita. Mas no congresso é o leão, na tribuna acadêmica é o leão, que grita grosso, eu sou contra a delação premiada. Mas no escritório, vem aqui, e faz, e assina, quando não coloca um colega, né, para assinar. Então, assim, o leão mia com o pagode, né? O leão mia, né? No escritório, quando o cliente bate, aí vira um gatinho miando. Mas, enfim, na verdade, não temos que ser contra, nem temos que ser a favor. O que nós precisamos, e isso eu tenho que reconhecer, é aprimorar esse instituto. Esse instituto está aí, é um elefante numa loja de cristal e que precisa ser domado. Nós precisamos regulamentar. Existe
existem muitos pontos de insegurança jurídica na evolução das tratativas, na regulamentação. Poxa vida, idas e vindas, isso precisa estar regulamentado. Isso foi, assim, num primeiro momento, que eu sofri de crítica. Onde já se viu, fazendo acordo de colaboração. Mas eu penso que hoje já está, os ânimos já se arrefeceram. A justiça criminal negociada é uma tendência inexorável no nosso ordenamento jurídico. É inexorável. Aqueles que se disserem contra vão ter, assim, no seu arsenal de munição para um enfrentamento no processo, uma arma a menos. Uma arma a menos. Então é uma alternativa. Eu coloco como última. Sempre, sempre. É preciso antes testar as teses, é preciso antes esgotar a linha de enfrentamento, é preciso antes combater o bom combate, mas quando isso não se revela eficiente, sinceramente não vejo motivo para nos negarmos a fazer um acordo, a menos, é claro, que haja um impedimento ético, não posso fazer um acordo delatando outras pessoas que o meu escritório patrocina e eu declino, enfim, aí é outra história, mas ser contra, e eu tenho visto que essa resistência foi minada. Essa resistência foi minada. Então, assim, do ponto de vista da justiça criminal negociada, assim, a grande preocupação que eu tenho, e já me encaminhando aí para a conclusão e para abertura, para perguntas e para a gente continuar a conversa, a grande preocupação que eu tenho realmente é a falta de regulamentação. A gente, às vezes, inicia uma tratativa, uma negociação de um acordo, as tratativas evoluem, e, assim, primeiro, não há uma regulamentação quanto a datas. Então, você começa uma tratativa, você faz uma primeira reunião com o Ministério Público hoje. Você não sabe quando vai ser a próxima reunião. Não tem uma regulamentação, assim, mínima. Não, começou, assinou o termo de confidencialidade, nós temos que resolver esse imbróglio em 15 dias, em 30 dias. Não tem. A ponto de, assim, eu fiz alguns acordos que demoraram entre a reunião inicial e a homologação 15 dias. E eu já fiz acordos que entre a reunião inicial e a homologação demorou 2 anos. Não tem regulamentação, essa questão do tempo, do prazo. Outra coisa, o escopo de cada reunião. Não tem definido. Não tem definido a lavratura de uma ata ou de marcos de negociação irreversíveis. Isso aconteceu muito comigo. Então, você vai lá, você faz uma reunião com um procurador da República, vamos imaginar. Você faz uma reunião e você estipula o seguinte, olha, nós vamos fazer, então, um acordo e vamos estipular o seguinte, o meu cliente se compromete a tais obrigações, essa. Em contrapartida, ele vai ter direito a esses benefícios, esses e esses. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Combinado? Combinado. Então, beleza. Na próxima reunião, então, a gente senta para a gente trocar minutas desse acordo. Pode ser? Pode ser. Chega na próxima reunião, aquele procurador com o qual você havia conversado, por algum motivo não está na reunião. Porque está de férias, porque está de licença, porque está viajando, por alguma razão ele não está ali. E entra um outro procurador, representante delegado daquele procurador inicial, e diz, pois não, doutor, o que o senhor quer? Não, eu vim aqui porque semana passada nós convencionamos assim, e agora a gente veio aqui para minutar o acordo, ok? Não, doutor, não. O acordo, não. Esses benefícios teu cliente não tem. E eu quero mais obrigação para ele. Não, mas já ficou combinado isso antes. Não, mas ficou combinado com ele, não comigo. Não, mas, doutor, o Ministério Público não é uno, indivisível. Não, doutor, não tem. Então, existem intercorrências e altercações de idas e vindas e de altos e baixos no curso de uma tratativa, de uma negociação, que colocam em xeque a segurança jurídica do jurisdicionado. Isso precisava ser minimamente regulamentado.
A lei que trata dos acordos de leniência é muito mais regulamentada do que a lei que trata dos acordos de colaboração premiada. Por quê? Porque os acordos de leniência são das pessoas jurídicas, né? Os acordos de colaboração é da pessoa física. Então, é claro que acaba sendo mais bem regulamentada. A preocupação é muito maior. Mas, enfim, meus caros, eu tenho mais aqui. Talvez o próprio problema da ausência da regulamentação e definições da própria delação premiada foi o ego de parte da academia em dizer que é contra e não se preocupar em debater seriamente os limites. Exatamente, exatamente. Mas será que hoje não temos uma verdadeira atenção? Veja, temos o processo negocial como opção, mas ao mesmo tempo temos uma jurisprudência vacilante, uma cultura jurídica que não tem compromisso com a prova. E aí? O que dizer ao cliente? Vamos para a delação e confissão do fato, que talvez nem tivesse prova, mas pelo risco da condenação, vamos mesmo assim. Será que o processo negocial não reduz a ampla defesa? Douglas, esse é um dilema. Esse é um dilema, Douglas. Você está absolutamente antenado. Nós temos aqui... esse é um calcanhar de Aquiles. O Alexandre Moraes da Rosa trabalha muito com isso, né? Estou vendo aqui o Paulo Silas, ele é um conhecedor profundo da teoria dos jogos ali do Alexandre Moraes. E ele põe exatamente isso. Ou seja, nós temos aqui uma dialética entre eficiência e garantia. Até que ponto o excesso de garantia não pode tornar a ineficácia do processo? E até que ponto o eficientismo não pode suprimir as garantias? Então, num processo penal puramente adversarial, de acordo com a teoria dos jogos, quando nós colocamos à disposição dos players que estão ali disputando aquela pendenga processual, num processo penal puramente adversarial, muitas vezes acontecem injustiças, porque acaba ganhando o melhor jogador, e não necessariamente a justiça, do ponto de vista, assim, da equidade e tudo mais. Então, essa é uma tendência, sim, o Douglas está plenamente coberto de razão. Mas existe um limite dialético de conciliação em que nós podemos ponderar a eficiência do processo com as garantias do acusado. Mas, de fato, se nós formos levar a ferro e a fogo um sistema adversarial, um sistema puramente adversarial, você pode mutilar garantias e você pode acabar tendo injustiças, porque num sistema puramente adversarial da teoria dos jogos, ganha o melhor player. A partida processual, digamos assim, acaba sendo decidida pelo melhor player, pelo melhor jogador, porque o juiz não vai competir, decidir exatamente com a justiça. Ele apita as regras do jogo. Ele apita as regras do jogo e a violação às regras do jogo. Os players é que definem a partida processual. O Pontaroli colocou para o ANPP, há vários questionamentos. O Pontaroli não, acho que é a Paula, né, que está usando o perfil do Ponta. Para o ANPP, há vários questionamentos também, como a necessidade de confissão. A preocupação é em caso de não homologação do acordo, se a confissão não... Existe, Paula, eu acho, existe doutrina já sobre isso. Eu não sei se tem jurisprudência, acho que não conheço, mas já existe doutrina sobre isso. É óbvio, né, que se em algum momento o ANPP não for homologado ou por alguma razão ele for rescindido, a confissão não pode ser utilizada. Há exemplo do que acontece já nos acordos de colaboração premiada. Quando o acordo não é homologado ou é rescindido, a confissão não pode ser utilizada em desfavor, até por um princípio da boa-fé nas relações jurídicas. Então, é isso. Pessoal,
Opa! É isso então, professor. Quem quiser aí pode mandando perguntas. Eu acho que o Pontaroli ele não vai conseguir chegar a tempo, porque o Ponta queria chegar aqui para dar o nosso Pontaroli verdadeiro, não o falsificado que temos hoje aqui. Mas ele queria estar aqui também para parabenizar o professor, é sócio do professor Adriano Bretas, para encerrar o evento, mas eu acredito que ele não vai conseguir chegar. Então, assim, eu faço encerramento, se algum dos colegas aqui, organizadores, que dentro da organização, professor Adriano, a gente tem, eu acho que umas 15, quase 20 pessoas na organização desse evento, tá, durante a semana toda. Então, o professor Paulo Silas, Gabriel, Douglas, a Paula, o professor André Pontaroli, entre outros, que aqui não estão presentes por questões que têm seus compromissos. Gostaria de agradecer imensamente o professor. Eu acho que, na verdade, o professor me corrigiu dizendo que não considera-se tanto tribuno do júri e tudo mais, mas eu acho que todos concordaram comigo ao final hoje da palestra. Ao final, todo mundo chega à mesma conclusão que eu. E, de fato, eu acho que a grande influência que o professor Adriano, isso que o professor teve, na verdade, com o Daredoni, nesse dia, eu tive quando eu estava assistindo os júris que o professor estava fazendo, enquanto na oratória. Eu fui percebendo e sacando isso aos poucos, porque eu tinha aquela ingenuidade acadêmica ainda, também como o professor mencionou, vou preparar meu discurso belo, lindo e maravilhoso, ainda naqueles júris simulados de faculdade e tudo mais, na época. Preparar meu júri belo e formoso e vou chegar com um discurso lindo, maravilhoso e conseguir a absolvição do acusado. Quando eu cheguei no júri, comecei a assistir vários júris e assisti vários, do estilo do Daredoni também, eu comecei a notar essa inquirição, comecei a notar essa diferença, esse cross-examination dentro do tribunal do júri, comecei a sacar, pô, eu sou ingênuo demais também. E aí, isso que me influenciou, e essas questões que me influenciaram me tornaram um pouco mais preparado para conseguir enfrentar o júri, talvez. Me considero também aprendiz, e mais aprendiz ainda todos os dias, sem dúvida alguma. O Edson Fak também está por aqui, também é um grande tribuno, na minha opinião, entre outras coisas. Mas, de fato, eu tinha uma pergunta, na verdade, prática para fazer. Qual foi o maior impasse que o professor teve em relação às próprias delações premiadas, quando está tendo essa atuação e teve essa atuação? Qual foi o maior impasse, aquilo que causou, digamos, arrancar os cabelos no escritório, que você chega e, porque a gente tem várias lacunas na lei, várias lacunas na própria lei que regulamenta, digamos assim, a delação premiada. O que mais te trouxe angústia? Foram tantos, cara, foram tantos. Nós fizemos, acho que, mais de 30 acordos na Lava Jato, e foram muitos momentos de angústia, muita coisa, assim, a incerteza de você, às vezes, fazer uma reunião bem boa e depois chegar no dia seguinte, não vai ter o acordo, não vai ter. Mas, se eu pudesse eleger, eu diria que foi a primeira vez. Porque foi uma vez que me coloquei numa encruzilhada, se eu iria, de fato, aderir ao acordo, fazer o acordo, ou não, porque eu ainda tinha aquela resistência, aquele preconceito acadêmico de que, puxa vida, um acordo de delação. E eu vivi, experimentei e fui testemunha de toda a hostilidade que o Figueiredo Bastos sofreu, 15 anos atrás, até mais, quando ele fez o primeiro acordo de colaboração premiada da história do Brasil, quando ainda não existia lei. Ele foi pioneiro em ter feito aquele acordo lá atrás, na Operação Banestado. E eu acompanhei todo o opróbrio que ele viveu, o ostracismo profissional, o pessoal virando a cara e tudo mais e tal. Eu fui testemunha disso. O Figueiredo sempre muito altivo, o Figueiredo sempre muito independente, muito competente, qualificado. E eu acompanhei também a forma como ele superou, deu a volta por cima disso e mostrou para o mundo que ele era maior do que tudo isso. Então, quando se apresentou para mim esse primeiro dilema, essa primeira encruzilhada,
ser ou não ser, como diria o príncipe dinamarquês, né? Fazer ou não fazer o acordo? E agora? E eu engoli em seco e falei, cara, agora é o momento, eu vou viver dias de turbulência pela frente. E aconteceu, né, cara? Colegas, em algum momento, viraram a cara, tive hostilidade aberta de alguns debates candentes. Isso trouxe algum dissabor em determinado momento. Mas, cara, isso virou assim a página e eu percebi que todo mundo acabou se rendendo a essa realidade. Então, o momento de maior angústia assim profissional, de maior dilema para mim foi quando se apresentou o primeiro acordo. Poxa vida, e agora? E agora? E eu pensei, poxa, o primeiro postulado ético de todo advogado é um compromisso para com o seu cliente. Eu tenho que fazer isso em prol do meu cliente. Ah, mas eu vou desagradar. Cara, eu não interessa se eu vou desagradar fulano, beltrano, ciclano. Eu estou preocupado é com o meu cliente. Se o fulano vai ficar chateado, paciência. O meu compromisso é com o meu cliente. E ele quer fazer um acordo, vai ser melhor para ele. Está previsto em lei, é lícito. Eu não tenho compromisso nem rabo preso para que me impeçam de fazer isso. Então eu vou defender o meu cliente. Eu vou defender os interesses do meu cliente. E fui lá. Mas não sem dificuldade, não sem hesitação. Foi um momento de dificuldade. Então, show de bola, professor. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, se não... Sim, o FAC mandou aqui, sempre esteve certo, professor Bretas, não dá para ser condenação, é um instituto legal, há que se debater a melhor da lei, claro. E a Paula, no lugar do professor André, é que hoje a situação da justiça criminal é uma realidade em vários países. O Bargain nos Estados Unidos, o petencianismo na Itália, a DMS no Brasil, como restou o professor Brian. Beleza. Professor, eu acho que vou encerrar essa participação, deixar você ir para casa também, né? Todos nós merecemos tomar aquele vinho também depois de longo dia de trabalho e tudo mais. Mal sabem vocês que eu vou sair daqui e ainda vou para uma reunião. Então, queria agradecer em nome de todo o pessoal do Sala Criminal, toda a organização do canal do Sala Criminal, a participação do professor Adriano Bretas. Eu acredito que foi um grande evento com uma finalização digna, digamos assim, de todos os dias, que o professor Adriano fez o que eu sabia que iria fazer quando eu fiz o convite. E gostaria de agradecer realmente por ter aceitado e por estar até quase 9 horas da noite conosco aqui, professor Adriano. Eu peço desculpa mais uma vez por conta desse problema técnico que nós tivemos aí. Atrasou um pouquinho, mas eu acho que deu certo no final, né? Deu super certo. Isso acontece, na verdade, a gente passa por entraves tecnológicos. Todos os dias dos eventos a gente notou isso e todos nós estamos em adaptação, né? Todos os dias. Isso aí. Mas, enfim, gostaria de agradecer a todos os presentes em todos os dias. Fiquei com a honra de encerrar o evento, nem pretendia isso, eu queria que o professor André encerrasse, mas fiquei com a honra de encerrar. Quero agradecer aos meus colegas, organizadores, todos os participantes. Estendo aqui o meu agradecimento especial à Paula Bico e também à Larissa, que não está presente agora, mas esteve nos outros dias, que tocaram isso daqui grandiosamente. Elas que assumiram a ponta da organização, por assim dizer, e praticamente gerenciou toda essa estrutura. Então, são as duas mulheres mais fortes que dentro do Sala Criminal. Na verdade, são as duas pessoas mais fortes dentro do Sala Criminal, são as duas. Então, eu gostaria de deixar aqui gravado meu agradecimento a elas e acredito que também é o agradecimento de todos os outros organizadores. E assim encerro o evento do Sala Criminal, agradecendo a todos. Uma ótima noite e obrigado. Valeu, pessoal. E é isso, então. Uhul! Sala Criminal! Galera, quem não assinou
O link, a gente aguarda um minutinho aí, mas acho que a maioria já assinou. E eu vou nessa que minha pequena deve estar ali embaixo, mamando, chorando ou dormindo. Não sei ainda, vou dar uma olhada para ver como é que tá. Beleza, Até mais a amiga. todos. Boa noite, obrigada. Até. Até.